Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este lugar de paz e refrigério para a sua alma. Eu quero que você sinta, neste exato momento, a presença suave e poderosa do Espírito Santo te envolvendo, como um manto de tranquilidade e segurança. Você não chegou a esta oração por acaso, foi o próprio Deus quem preparou este encontro, pois Ele ouviu o clamor do seu coração e conhece as batalhas que você tem enfrentado em silêncio. Este não é apenas um vídeo, mas um santuário de oração. Um portal onde o céu toca a terra para trazer a resposta que você tanto busca. Respire fundo e permita que a paz, que excede todo entendimento, comece a inundar o seu ser, acalmando as tempestades internas e preparando o seu espírito para receber uma unção de vitória e proteção divina. Sua presença aqui é a prova de que sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, está viva e buscando socorro no único lugar onde verdadeiramente o encontrará, aos pés do Senhor. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido neste ambiente de fé. Deixe para trás, por alguns instantes, o barulho do mundo, as preocupações que pesam em seus ombros e as vozes que tentam te desanimar. Aqui, a única voz que importa é a voz de Deus, que sussurra ao seu coração: filho, filha, eu estou contigo. Permita que essa certeza comece a trabalhar dentro de você, transformando a ansiedade em confiança e o medo em coragem. Este é o seu momento com o Pai, um tempo sagrado reservado exclusivamente para fortalecer, curar e proteger a sua vida. Neste exato instante, eu quero que você visualize todas as barreiras que te cercam começando a se dissipar. Imagine a luz divina penetrando em seu quarto, em sua sala, onde quer que você esteja, criando uma atmosfera de milagre e de renovo. Deus conhece o seu nome, a sua história e cada lágrima que você derramou quando ninguém estava olhando. Ele viu as portas que se fecharam, as palavras de inveja que foram lançadas e as armadilhas que o inimigo preparou em seu caminho. E é exatamente por isso que ele te trouxe até aqui, para te revestir com uma armadura espiritual intransponível e te mostrar que a força que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força que se levanta contra ti. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar. O peso que estava em suas costas começa a ficar mais leve. A angústia que apertava o seu peito começa a se dissolver. Este é o efeito da presença de Deus, um bálsamo que cura as feridas mais profundas da alma. Você foi guiado a esta oração matinal porque o céu decretou que hoje é o dia de um basta na estagnação, um basta no medo, um basta na influência da negatividade alheia sobre a sua vida. Estamos aqui, juntos, em um só espírito e um só propósito, para declarar que o seu amanhecer será diferente. Hoje, pela autoridade que há no nome de Jesus e pela poderosa proteção do Salmo 91, sua história começa a tomar um novo rumo, alinhado com as promessas de Deus. Eu quero que você se sinta em casa, em um refúgio seguro, onde você pode ser quem você realmente é, sem máscaras e sem medo de ser julgado. Aqui, suas fraquezas são compreendidas e sua dor é validada. Não estamos aqui para oferecer palavras vazias, mas para mergulhar em uma oração viva e eficaz, que tem o poder de mover montanhas e de mudar realidades. O Salmo 91 não é apenas um texto bíblico, é uma chave espiritual, um decreto de proteção que, quando ativado pela fé, ergue muralhas de fogo ao nosso redor. E hoje, nós vamos ativar essa proteção sobre cada área da sua vida, da sua casa, da sua família e dos seus sonhos, garantindo que nenhum mal possa te alcançar. Permita-se receber esta unção de paz que está sendo derramada agora. Talvez você tenha acordado sentindo-se cansado, desanimado, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Talvez a primeira coisa que veio à sua mente foram os problemas, as contas a pagar, os conflitos a resolver. Mas Deus te convida a mudar o foco. Ele te chama para começar este dia de uma maneira diferente.
entregando a Ele o controle, vestindo a sua armadura e caminhando na certeza de que o general de guerra vai à sua frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes e te conduzindo em segurança. Este é um convite para trocar o seu fardo pesado pelo jugo suave e pelo descanso que só Ele pode dar. Se você sente que forças negativas têm tentado minar a sua paz e travar o seu progresso, saiba que você encontrou o lugar certo. Este é um ponto de encontro para guerreiros e guerreiras de fé, para aqueles que se recusam a aceitar a derrota e que entendem que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades espirituais. E a nossa arma mais poderosa nesta batalha é a oração. Através dela, acessamos o poder do céu e trazemos a realidade divina para a nossa realidade terrena. Prepare o seu coração, pois a oração que faremos hoje não será apenas de defesa, mas de contra-ataque espiritual, devolvendo toda seta maligna à sua origem. Em nome de Jesus. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar enchendo seus pulmões e, ao expirar, libere toda a tensão, toda a preocupação. Entregue. Simplesmente entregue tudo nas mãos de Deus neste momento. Confie que Ele está no controle e que este tempo de oração será um divisor de águas na sua jornada. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, maior é o Deus que habita em você. Não importa quão escura a noite pareça, o sol da justiça já está raiando sobre a sua vida, trazendo cura, libertação e um novo tempo de alegria e de paz. A sua vitória já foi decretada no céu e hoje nós vamos apenas tomar posse dela aqui na terra. Neste exato momento, eu profetizo que as correntes do desânimo que te prendiam começam a se romper. A névoa de confusão que pairava sobre a sua mente começa a se dissipar, dando lugar à clareza e à direção divina. O Espírito Santo está trabalhando em você, curando feridas emocionais, restaurando a sua esperança e reacendendo a chama da sua fé. Você não está sozinho nesta jornada. Sinta a unidade de milhares de pessoas que, junto com você, estão clamando por proteção e livramento. Há uma força poderosa na concordância e hoje estamos todos unidos com o mesmo propósito: colocar um ponto final na ação do inimigo em nossas vidas e iniciar um novo capítulo de bênçãos sem medidas. Seu coração talvez esteja ferido por traições, decepções ou por palavras duras que você ouviu. Talvez você se sinta invisível, como se suas lutas não importassem para ninguém. Mas eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, que o seu valor é inestimável para Deus. Ele te ama com um amor eterno e incondicional. E o seu desejo é te ver florescer, prosperar e viver uma vida abundante. Qualquer coisa que se oponha a esse plano divino é uma interferência maligna e é contra isso que vamos nos levantar em oração. Hoje, você vai se reencontrar com a sua identidade de filho amado, de filha amada, coberto de graça e destinado a vencer. Quero que você entenda a profundidade do que estamos prestes a fazer. A oração baseada no Salmo 91 é como assinar um contrato de proteção divina sobre a sua vida. É declarar verbalmente que você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. É renunciar a qualquer outro tipo de proteção ou segurança que o mundo oferece e se firmar unicamente na rocha eterna. Ao orarmos, estaremos ativando anjos de Deus ao seu redor, criando um escudo impenetrável contra toda inveja, todo mal olhado, toda palavra de maldição e todo ataque espiritual. Prepare-se para ser selado com o poder do Altíssimo de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes. Sinta a expectativa crescendo em seu espírito. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo que a sua realidade atual pareça difícil, comece a visualizar pela fé a sua libertação. Visualize as portas se abrindo,
a paz reinando em seu lar, a prosperidade fluindo em suas finanças e a alegria transbordando em seu coração. O que estamos fazendo aqui é construir no mundo espiritual a realidade que queremos ver manifestada no mundo físico. E a matéria-prima para essa construção é a nossa fé, impulsionada pela palavra de Deus e pela oração fervorosa. O seu milagre está mais perto do que você imagina. Este é um momento de preparação. Acalme sua mente, silencie as distrações externas e concentre-se na presença de Deus que já está aí com você. Se puder, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e apenas receba. Receba o amor, receba a paz, receba o fortalecimento que o céu está derramando sobre você agora. Estamos prestes a entrar em um tempo poderoso de intercessão e é crucial que o seu coração esteja aberto e receptivo. Deixe de lado o ceticismo, as dúvidas e as experiências passadas que te fizeram desacreditar. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. Portanto, com o coração cheio de esperança e a alma sedenta pela presença de Deus, eu te acolho oficialmente a esta jornada de oração, uma jornada que transformará o seu dia e, quem sabe, o curso da sua história. Você foi escolhido para estar aqui, para receber esta unção de proteção e para se levantar como um guerreiro vitorioso, coberto pelo sangue de Cristo e guardado pela sombra do Onipotente. Sinta-se amado, protegido e fortalecido, pois o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, está entrando com providência em sua causa e garantindo a sua completa vitória. A partir de agora, tudo começa a mudar para melhor em sua vida. Eu sei, eu sinto aqui no meu espírito a luta que você tem travado. Eu quero falar diretamente com você que tem se esforçado tanto, que tem dado o seu melhor em tudo, mas que sente como se estivesse nadando contra uma correnteza invisível. Você acorda, luta, planeja, executa, mas no final do dia, a sensação é de exaustão e de pouco ou nenhum progresso, como se uma força oculta estivesse deliberadamente sabotando seus caminhos. Essa sensação de lutar em vão, de dar murros em ponta de faca, é uma das dores mais profundas que uma alma pode sentir, pois ela ataca diretamente a nossa esperança e nos faz questionar o nosso próprio valor e o nosso futuro. Saiba que essa dor é real e eu a reconheço. Quero que você saiba que não está imaginando coisas. Esse cansaço que vai além do físico, essa exaustão que uma boa noite de sono não consegue curar, é real. É o cansaço da alma, o peso de carregar batalhas espirituais que muitas vezes nem compreendemos completamente. É sentir um desânimo que surge do nada, uma tristeza que aperta o peito sem um motivo aparente. Uma vontade de desistir que te assombra nos momentos de maior fragilidade. Deus está vendo essa sua fadiga. Ele está vendo como o seu semblante tem estado caído e como, por vezes, você precisa reunir forças que nem sabe de onde vêm apenas para conseguir levantar da cama e enfrentar mais um dia de luta. Eu sei o que é sentir que a sua vida está amarrada. É como se existissem nós invisíveis em suas finanças, em seus relacionamentos, em sua saúde, em sua carreira. Tudo parece promissor. A bênção parece estar logo ali, na sua frente. Mas quando você está prestes a alcançá-la, algo acontece e tudo desanda. Pessoas que prometeram ajuda somem. Portas que estavam abertas se fecham inexplicavelmente. Oportunidades que eram certas se desfazem no ar. Essa repetição de quase vitórias que se transformam em derrotas é frustrante e mina a nossa fé, nos deixando com a terrível sensação de que estamos presos em um ciclo de fracassos do qual não conseguimos sair. E talvez, no silêncio do seu coração, você tenha se perguntado inúmeras vezes: meu Deus, por que isso acontece comigo? Onde estou errando? Você olha para os lados e vê a vida de outras pessoas fluindo, prosperando, e a sua parece estar estagnada, parada no mesmo lugar. Eu quero te dizer que a causa de muitos desses problemas pode não estar em você,
nem em algo que você fez ou deixou de fazer. Muitas vezes, a raiz dessa estagnação está em forças externas, na negatividade, na inveja e no mal olhado que pessoas, consciente ou inconscientemente, projetam sobre a sua vida, sobre os seus sonhos e sobre a sua felicidade. A inveja é uma força espiritual real e destrutiva. Ela nasce no coração de quem não suporta ver a sua luz, o seu sorriso, o seu potencial. É um sentimento de cobiça pelo que é seu, misturado com um desejo maligno de que você perca tudo o que tem e tudo o que pode vir a ter. Quando você é alvo de inveja, é como se setas envenenadas fossem lançadas contra a sua vida. Elas podem não ser visíveis aos olhos físicos, mas o seu espírito as sente. Elas se manifestam como esse peso inexplicável, essa série de eventos ruins, essa sensação de que você está sendo constantemente observado e julgado por olhos que não te querem bem. Eu sei que dói ser alvo de algo tão injusto. Dói porque, na maioria das vezes, você não fez nada para merecer isso. Pelo contrário, você é uma pessoa de bom coração, que ajuda os outros, que torce pela felicidade alheia. E é exatamente a sua luz que incomoda a escuridão. O seu brilho, o seu potencial de vitória, a unção de Deus sobre a sua vida, tudo isso age como um holofote que atrai a atenção daqueles que vivem na mediocridade e na amargura. Eles não conseguem entender como você consegue sorrir em meio às lutas, como você consegue manter a fé em meio às tempestades. E isso gera neles um rancor que se transforma em ataques espirituais. Você desconfia que algo está errado. Você sente no ar, sente na forma como as coisas quebram em sua casa, como as discussões surgem do nada em sua família, como a insônia te visita à noite, trazendo preocupações e medos que não são seus. Esse sentimento de estar em uma batalha espiritual constante não é fruto da sua imaginação. É o seu espírito te alertando de que há uma guerra sendo travada nas regiões celestiais pela sua paz, pela sua prosperidade e pelo seu futuro. O inimigo sabe do grande propósito que Deus tem para a sua vida, e ele usa a inveja de pessoas próximas para tentar te paralisar e te impedir de chegar ao seu destino. O medo do futuro também pode estar te assombrando. Com tantos reveses, com tantas portas fechadas, é natural que a ansiedade sobre o amanhã comece a tomar conta. Você se pergunta se um dia as coisas vão mudar, se você conseguirá realizar seus sonhos, se a sua família terá o conforto e a segurança que merece. Essa incerteza gera uma angústia profunda, um medo que pode te paralisar e te fazer duvidar das promessas de Deus. Mas eu quero que você entenda, esse medo não vem de Deus. Ele é uma arma usada pelo inimigo para minar a sua fé e te manter refém de um ciclo de preocupação, impedindo que você descanse na providência divina. Talvez você esteja se sentindo profundamente sozinho nessa luta. As pessoas ao seu redor podem não entender a dimensão da sua dor. Elas podem te dar conselhos vazios, como pense positivo ou isso é só uma fase. Mas elas não sentem o peso que você sente, não veem as sombras que você vê. E esse sentimento de isolamento pode ser devastador. Mas eu estou aqui, como voz de Deus para a sua vida, para te dizer, você não está só. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está ao seu lado. Ele entende a sua linguagem, ele decifra o seu gemido, e neste exato momento, ele está se levantando do seu trono para guerrear em seu favor. Essa sensação de que sua energia vital está sendo drenada, sugada, é um sintoma clássico de ataques espirituais provenientes da inveja. Você se sente cansado sem ter feito esforço, desmotivado para projetos que antes te animavam, como se a sua alegria estivesse vazando por um buraco invisível. Isso acontece porque a inveja e o olho grande lançam sobre nós uma carga de energia negativa e densa, que se acopla à nossa aura e começa a consumir a nossa força. É por isso que muitas vezes você se sente esgotado, irritadiço e sem paciência, pois está carregando um fardo espiritual que não é seu.
um lixo emocional que outros jogaram sobre você. Eu sei o que é ver seus relacionamentos sendo afetados por essa negatividade. De repente, a harmonia em seu lar dá lugar a brigas constantes por motivos banais. A comunicação com seu cônjuge, seus filhos, seus pais se torna difícil, cheia de ruídos e mal-entendidos. A amizade com pessoas queridas esfria sem explicação. Isso é uma estratégia do inimigo para te isolar, para te enfraquecer, tirando de você a sua base de apoio e o seu refúgio emocional. Ele sabe que uma família unida e amigos leais são uma fortaleza, e por isso ele lança setas de contenda e de desconfiança para tentar destruir os seus laços mais preciosos. A sua vida financeira também pode ser um reflexo direto desses ataques. O dinheiro que entra parece não ter rendimento, ele some por entre os dedos, com despesas inesperadas, com coisas que quebram, com problemas de saúde que surgem do nada. Você trabalha, se esforça, mas nunca consegue construir uma reserva, nunca consegue sair do vermelho. Parece que existe um ralo invisível por onde a sua prosperidade está escoando. Essa é uma área que a inveja ataca com muita força, pois o inimigo sabe que a dificuldade financeira gera estresse, medo e pode abalar a estrutura de uma família inteira, tentando te fazer acreditar que Deus te desamparou. Até mesmo a sua saúde física pode ser impactada. Dores de cabeça constantes, um peso nos ombros e na nuca, problemas de estômago, alergias que aparecem e somem, um cansaço que te impede de viver a vida em sua plenitude. Muitas enfermidades que a medicina não consegue explicar a origem têm um fundo espiritual. São o reflexo no corpo físico das setas de inveja e das cargas negativas que o seu espírito está absorvendo. O corpo grita a dor que a alma está sentindo. Por isso, ao orarmos por proteção espiritual, estaremos também orando pela cura e pelo alívio do seu corpo físico, que tem sido o campo de batalha. Mas Deus te trouxe aqui para te dar um basta nisso. Ele te ouviu. Ele viu a sua angústia silenciosa, o seu choro no travesseiro, a sua fé vacilante, e Ele decretou um tempo de virada na sua vida. A sua presença nesta oração é o sinal de que o céu está se movendo ao seu favor. Deus não te chamou para ser uma vítima das circunstâncias ou da maldade alheia. Ele te chamou para ser mais que vencedor. E hoje, Ele vai te entregar as armas espirituais necessárias para você não apenas se defender, mas para contra-atacar e retomar o controle da sua vida, do seu destino e da sua paz. Entenda que o que você está sentindo não é um sinal de fraqueza espiritual da sua parte. Pelo contrário, muitas vezes a intensidade dos ataques é proporcional à grandeza do propósito que Deus tem para você. O inimigo não perde tempo atacando árvores que não darão frutos. Se você está sendo tão atacado, é porque você carrega dentro de si sementes de um futuro grandioso, de um testemunho poderoso. A inveja que te cerca é, na verdade, um reconhecimento distorcido da unção e do potencial que você carrega. Eles invejam o seu futuro, aquilo que Deus já preparou para você e que eles conseguem vislumbrar no mundo espiritual. Deus está te dizendo agora: chega de viver com medo, chega de se sentir acuado, chega de aceitar essa negatividade como se fosse normal. Ele te criou para viver de cabeça erguida, para desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou na cruz. E qualquer força que se oponha a isso está se opondo ao próprio Deus. Hoje, você vai aprender a se posicionar espiritualmente, a usar a autoridade que lhe foi concedida. Você não é um alvo indefeso, você é um filho, uma filha do rei, e o exército dos céus está à sua disposição para lutar ao seu lado e por você. A dor de se sentir travado, a angústia de ver os sonhos adiados, a tristeza de se sentir alvo da maldade humana, tudo isso será transformado em testemunho. Deus vai usar cada uma dessas situações para te fortalecer, para te ensinar a guerrear e para te exaltar de uma forma tão grande que até mesmo aqueles que te desejaram o mal terão que reconhecer que a mão do Senhor
está sobre a sua vida. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus usará para te promover. A cova que foi aberta para você será o lugar da sua exaltação. A tempestade que veio para te afogar será o cenário do seu maior milagre. Portanto, acolha essa validação em seu coração. Saiba que sua dor é vista, sua luta é real e seu sentimento é legítimo. Não se culpe, não se envergonhe. Você está em meio a uma guerra. Mas a boa notícia é que você está do lado vencedor. A presença de Deus neste momento é a garantia de que o cativeiro está chegando ao fim. Ele te trouxe até aqui para enxugar as suas lágrimas, para renovar as suas forças e para te entregar a chave da sua vitória. Este é o ponto de virada que você tanto esperava. Quero que você sinta a esperança começando a brotar em seu coração. Aquele sentimento de impotência começa a ser substituído por uma santa indignação, por uma fé que se levanta e diz: basta. Essa é a atitude de um guerreiro que está prestes a mudar o rumo da batalha. Você não está mais na defensiva, apenas recebendo os golpes. A partir de hoje, você aprenderá a se revestir da armadura de Deus e a avançar, desfazendo as obras do mal e conquistando o território que te pertence por herança divina. A sua história de vitórias começa a ser reescrita agora mesmo. Deixe que essa verdade inunde a sua alma. Você foi trazido aqui para um encontro marcado com a libertação. Deus orquestrou cada detalhe para que você ouvisse esta mensagem e participasse desta oração. Ele está te dizendo que o tempo de choro acabou e que um novo tempo de alegria e de restituição está começando. Não importa o quão difícil tenha sido o caminho até aqui. O que importa é que a sua jornada de sofrimento termina hoje. A luz de Cristo está brilhando sobre você, dissipando toda a treva, quebrando toda a maldição e realinhando o seu destino com o plano perfeito que Ele sonhou para você. Confie no cuidado de Deus. Ele não te trouxe até este ponto para te abandonar. Cada desafio que Ele permitiu em sua vida serviu para te moldar, para fortalecer a sua raiz na rocha. E agora que a sua estrutura está mais forte, Ele vai te fazer crescer e florescer de uma maneira extraordinária. A pressão que você sofreu se transformará em poder. A perseguição que você enfrentou se converterá em honra. Prepare o seu coração, pois a mão poderosa de Deus já está agindo, desatando os nós e abrindo um caminho de milagres à sua frente. Finalmente, respire fundo e sinta a mudança de atmosfera. O reconhecimento da sua dor abre espaço para a cura. A validação do seu sofrimento abre a porta para a intervenção divina. Você não é louco. Você não está imaginando coisas. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana e está sensível às realidades do mundo espiritual. E agora, com esse entendimento, estamos prontos para avançar para o próximo passo. Nos apegarmos às promessas bíblicas que nos garantem a vitória e a proteção total contra todo e qualquer mal. Sua libertação já começou. Agora que seu coração está aberto e sua dor foi validada, é hora de nos apegarmos àquilo que tem o poder de mudar toda e qualquer situação: a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é um manual de guerra espiritual, um arsenal divino repleto de promessas vivas e eficazes. Cada versículo é uma arma carregada com o poder do céu, pronta para ser disparada pela sua fé. A palavra de Deus é a espada do Espírito, capaz de cortar laços, quebrar correntes e dissipar as trevas. Ela é o nosso fundamento, a rocha inabalável sobre a qual construímos a nossa vitória. Quando o mundo diz que é impossível, a palavra de Deus declara que tudo é possível ao que crê. Hoje, não vamos nos basear em achismos ou em pensamentos positivos, mas sim em decretos divinos, em promessas que o próprio Deus fez a você. Uma promessa de Deus é um contrato assinado com o sangue de Cristo. É uma garantia celestial de que Ele agirá em seu favor. E quando você
você toma posse dessas promessas, quando as declara com a sua boca e crê com o seu coração, você ativa o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um agente do céu aqui na terra, impondo a vontade de Deus sobre a desordem que o inimigo tentou instalar em sua jornada. No coração deste arsenal divino existe uma fortaleza, um escudo impenetrável que Deus nos deu especificamente para momentos de guerra espiritual, perseguição e ataques ocultos. Estou falando do Salmo 91, a mais poderosa oração de proteção que existe. Este salmo não é uma reza qualquer. É uma declaração de dependência e uma ativação do mais alto nível de segurança espiritual. Ele é a sua apólice de seguro contra todo mal. A sua garantia de que debaixo das asas do Altíssimo você está absolutamente seguro. Hoje vamos desvendar o poder contido em cada palavra deste salmo e aplicá-lo como um bálsamo protetor sobre cada área da sua vida que tem sido atacada. O Salmo 91 começa com um convite e uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar não é visitar. Habitar é fazer morada, é viver constantemente sob essa proteção. É uma decisão diária de entregar seus caminhos a Deus, de confiar nele e de fazer dele o seu refúgio e a sua fortaleza. Quando você decide habitar nesse lugar secreto, a sombra do Deus Todo-Poderoso te cobre. E o que a sombra faz? Ela te protege do calor escaldante das provações. Ela te esconde dos olhos do inimigo. Ela te proporciona descanso e refrigério. Essa é a primeira promessa. A sua decisão de se abrigar em Deus ativa uma cobertura divina sobre você. Este salmo é a resposta direta de Deus contra o sentimento de medo e insegurança que a inveja e os ataques espirituais tentam gerar em você. Ele continua dizendo: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. A seta que voe de dia é uma representação perfeita da inveja, do mal olhado, das palavras de maldição lançadas contra você em plena luz do dia, muitas vezes por pessoas que sorriem para você. Deus está te dizendo para não temer essas setas, pois Ele mesmo é o seu escudo. Ele se coloca entre você e a seta envenenada, garantindo que ela não te atinja. Ele te protege de perigos visíveis e invisíveis, de armadilhas que você nem sabe que foram preparadas. E então, chegamos a uma das promessas mais poderosas e reconfortantes para o momento que você está vivendo, registrada no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entenda a profundidade disso. Deus está dizendo que pode haver uma epidemia de fracasso, de negatividade, de destruição ao seu redor. Pessoas podem estar caindo em desgraça, projetos podem estar ruindo por toda parte, mas essa calamidade não tem permissão para te tocar. A proteção que Ele coloca sobre você é tão pessoal e específica que mesmo em meio ao caos generalizado, você permanecerá de pé, guardado e seguro. A inveja pode derrubar outros, mas não derrubará você. Para selar essa promessa de proteção pessoal e familiar, o versículo 10 declara categoricamente: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O mal aqui se refere a toda e qualquer calamidade, incluindo os efeitos da inveja e do olho grande. A praga se refere a toda a contaminação espiritual, contendas, doenças e miséria que tentam entrar em sua casa, na sua tenda. É um decreto divino de que a sua casa, a sua família, o seu lar estão debaixo de uma cúpula de proteção. As forças malignas podem até tentar se aproximar, mas elas encontrarão uma muralha de fogo, uma barreira intransponível guardada por anjos poderosos, pois o Salmo também promete: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A proteção do Salmo 91 é completa. Ela cobre você de todos os lados, te livrando do laço do passarinheiro, que são as armadilhas sutis e bem planejadas do inimigo, e da peste perniciosa,
que são as doenças e as influências malignas que se espalham sorrateiramente. Deus promete te cobrir com suas penas e debaixo de suas asas você estará seguro. A sua verdade será o seu escudo e o seu broquel. Isso significa que a palavra de Deus é a sua principal arma de defesa. Quando você se firma na verdade da palavra, as mentiras do inimigo, as acusações e as palavras de maldição perdem todo o poder sobre a sua mente e o seu espírito, pois você está protegido pela verdade de quem Deus é e de quem você é nele. Mas a palavra de Deus não nos oferece apenas uma proteção de defesa. Ela também nos revela o princípio da justiça divina, que age como um sistema de contra-ataque automático. E essa verdade está maravilhosamente descrita em Provérbios 26, 27, que diz: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra voltará sobre quem a revolve. Esta não é uma palavra de vingança, mas sim uma lei espiritual de causa e efeito estabelecida pelo próprio Deus. Ela significa que toda a energia negativa, toda a intenção maligna, toda a armadilha preparada contra você, por uma questão de justiça divina, retorna inevitavelmente para a sua origem. Você não precisa se preocupar em se vingar, pois o próprio universo espiritual se encarrega de devolver o mal ao remetente. Pense nisso por um instante. Cada palavra de inveja, cada plano para te prejudicar, cada cova que foi cavada para te fazer tropeçar, se transforma em um laço para quem a projetou. A pessoa que rolou uma pedra de dificuldade para o seu caminho verá essa mesma pedra rolar de volta e esmagar os seus próprios planos. Ao entender e crer nesta promessa, você é liberto do peso do rancor e da amargura. Você pode liberar perdão não porque a pessoa mereça, mas porque você confia na justiça perfeita de Deus. Você descansa na certeza de que o seu juiz está cuidando da sua causa e que toda tentativa de te amaldiçoar se converterá em bênção para você e em tropeço para o seu adversário. Essa promessa te dá uma paz imensa, pois você compreende que não está lutando sozinho e que não precisa usar as armas do mundo para se defender. Sua única tarefa é permanecer no esconderijo do Altíssimo, confiando que Ele é justo e fiel para cumprir a sua palavra. Enquanto você ora, adora e se concentra em seu propósito, Deus está nos bastidores, revertendo os ataques do inimigo. A energia que foi gasta para tentar te derrubar se torna o combustível para a queda do próprio adversário. Este é o bumerangue espiritual de Deus, uma lei que protege os seus filhos e garante que o mal sempre se autodestruirá ao tentar tocar em um ungido do Senhor. Este princípio da retribuição divina é um dos pilares da sua segurança. Ele garante que o ambiente espiritual ao seu redor seja purificado de ataques, pois ensina ao inimigo que atacar você tem um custo muito alto para ele. Quanto mais eles te atacam, mais eles caem. Quanto mais te perseguem, mais se afundam. A sua vida se torna um território perigoso para as forças do mal. Por isso, descanse seu coração. Não se preocupe com quem está se levantando contra você. Não gaste sua energia tentando descobrir de onde vem o mal. Apenas confie em Deus e na sua palavra, e veja a justiça do Senhor se manifestar de forma poderosa e inquestionável em sua vida. E para selar completamente a sua armadura espiritual, Deus nos entrega uma das promessas mais definitivas e poderosas de toda a Escritura. Uma palavra que anula e cancela qualquer tipo de ataque, seja ele físico, verbal ou espiritual. Em Isaías 54:17, o Senhor dos Exércitos declara com toda a sua autoridade: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta promessa é o seu decreto de vitória final, a sua garantia de que, não importa o que o inimigo tente, o resultado será sempre o mesmo, o fracasso dele e a sua vitória. Vamos analisar a primeira parte. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Uma ferramenta preparada pode ser qualquer coisa.
uma fofoca no trabalho para te derrubar, um trabalho de feitiçaria para travar a sua vida, um plano para te enganar, uma armadilha para te fazer cair em tentação. A promessa não diz que as ferramentas não serão forjadas. O inimigo está sempre trabalhando, sempre forjando armas, mas a promessa garante que elas não prosperarão. Elas falharão em seu propósito. A espada não cortará, a flecha desviará, a rede se rasgará. Há uma ordem divina de inutilidade sobre todo o arsenal do inferno que for apontado em sua direção. Agora, a segunda parte, que é crucial para quem sofre com inveja. E toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Isso fala diretamente sobre o poder das palavras. A inveja se manifesta através de críticas, de maldições veladas, de fofocas, de calúnias. São palavras que agem como sentenças judiciais no mundo espiritual, tentando te condenar ao fracasso, à doença, à miséria. Mas Deus te dá autoridade para se levantar como juiz nessa causa. Ele diz: tu a condenarás. Quando você ora, quando você declara a palavra, você está usando a sua boca para cancelar e condenar cada palavra de maldição que foi lançada contra você, tornando-a nula e sem efeito. Essa promessa de Isaías é a sua garantia de vindicação. Deus não apenas te protege, mas Ele te dá o poder de anular as acusações e ataques verbais. Você não precisa se defender diante dos homens, pois Deus é o seu advogado e o seu juiz. Ele te justifica. Essa promessa silencia a voz do acusador e te reveste de uma autoridade espiritual para declarar o que vale e o que não vale sobre a sua vida. E o que vale são as bênçãos de Deus, não as maldições dos homens. E a partir de hoje, você usará essa autoridade para condenar ao silêncio toda língua que ousou se levantar contra o seu destino profético. Então, veja que armadura completa Deus te oferece. O Salmo 91 é a sua fortaleza, o seu abrigo seguro, a sua proteção passiva e constante, com anjos ao seu redor. Provérbios 26, 27 é o seu sistema de defesa ativo e reativo, a lei da justiça que devolve automaticamente todo ataque à sua origem. E Isaías 54:17 é a sua autoridade legal no mundo espiritual, o seu poder de anular e cancelar toda arma forjada e toda palavra de acusação. Com essa tríplice blindagem, você se torna intocável, inatingível e invencível no mundo espiritual. Não há brechas, não há falhas. É a proteção perfeita do Deus Todo-Poderoso. Essas não são apenas palavras bonitas. São promessas que sustentaram homens e mulheres de Deus ao longo de séculos. Foram testadas no fogo, na perseguição, na batalha e se provaram verdadeiras e fiéis. Hoje, você está sendo convidado a se apropriar pessoalmente de cada uma delas, a escrevê-las na tábua do seu coração, a meditá-las de dia e de noite. Elas são o fundamento sobre o qual construiremos a oração a seguir. Uma oração que não será baseada em medo ou desespero, mas em fé, autoridade e na certeza inabalável de que a palavra de Deus não volta vazia. Sinta a sua fé sendo edificada agora. Sinta a coragem inundando o seu coração. O sentimento de vítima está sendo substituído pela identidade de um guerreiro revestido. O medo está dando lugar à ousadia. Você está começando a compreender que as armas da sua milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas da inveja, do mal olhado, do desânimo, da estagnação, todas elas começarão a ruir à medida que nos apegamos a essas verdades eternas e imutáveis. O seu espírito está sendo preparado e fortalecido para a batalha que vamos travar em oração. A partir de agora, quando a sensação de peso vier, quando a dúvida tentar te assaltar, quando as circunstâncias parecerem ruins, você terá um arsenal de promessas para contra-atacar. Você vai declarar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você vai decretar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E você vai descansar na certeza de que quem cava a cova para mim, nela mesma cairá.
conseguirá. Essa é a mentalidade de um vencedor, a mentalidade que Deus quer que você tenha a partir deste exato momento. Lembre-se, a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus já despojou os principados e potestades. O que estamos fazendo aqui é simplesmente tomar posse, pela fé, daquilo que já nos pertence por direito. Estamos fazendo valer a nossa herança em Cristo Jesus. Essas promessas são a Escritura, o documento de posse da sua vitória. E com essa Escritura em mãos, com essa certeza no coração, estamos prontos para avançar para o campo de batalha da oração. Não para lutar pela vitória, mas para lutar a partir da vitória que já é nossa. Portanto, guarde estas 3 colunas de fé em seu coração: proteção total no Salmo 91, justiça automática em Provérbios 26, 27 e autoridade para anular em Isaías 54, 17. Elas são a base bíblica para a oração de libertação, proteção e contra-ataque que faremos. Elas são a garantia de que não estamos orando em vão, mas sim alinhados com a vontade e o poder do Deus que nunca falha e que zela pela sua palavra para a cumprir em sua vida. A sua libertação não é uma possibilidade, é uma certeza baseada na palavra infalível do Deus vivo. Agora que a sua fé foi edificada sobre a rocha inabalável da palavra de Deus, precisamos dar um passo além. A fé, como nos ensina a Escritura, sem obras, é morta. Isso significa que a nossa crença interior precisa se manifestar em uma ação exterior, por menor que seja, para que o poder de Deus seja ativado em nossa vida. Antes de mergulharmos nesta poderosa oração de guerra, eu te convido a realizar alguns atos proféticos, gestos simples que funcionarão como uma chave, destravando as comportas do céu sobre você. Cada ação que te pedirei não é para benefício deste canal, mas para o fortalecimento da sua própria fé e para a criação de uma poderosa corrente de concordância espiritual que abençoará milhares de outras vidas que estão sofrendo. Primeiramente, eu quero te convidar a tomar autoridade e a declarar publicamente a sua posição espiritual. Vá agora mesmo até a seção de comentários e escreva com toda a convicção do seu coração esta frase: eu estou debaixo da proteção do Altíssimo. Não digite essas palavras de forma mecânica. Sinta o peso e a autoridade delas. Ao fazer isso, você está notificando o mundo espiritual de que você não é mais um alvo indefeso. Você está declarando que o seu endereço mudou para o esconderijo do Altíssimo. Este ato de escrever é um selo, um memorial, um decreto que anula toda palavra de maldição e estabelece a bênção de Deus sobre você. É a sua voz se unindo a um exército de fé. Em segundo lugar, se esta palavra e este momento de acolhimento já tocaram o seu coração, eu te peço para que você pressione o botão de curtir. Entenda este gesto como um ato de semeadura de luz. Ao curtir este vídeo, você está dizendo ao universo digital que esta mensagem tem valor, que esta oração tem poder. E com isso, você nos ajuda a alcançar outras almas que estão neste exato momento clamando por socorro, sentindo-se exatamente como você se sentia. A sua curtida é como acender uma vela e colocá-la no alto, para que a sua luz ilumine outros que estão perdidos na escuridão da inveja e do medo. É um ato de amor e de evangelismo, uma forma de espalhar a esperança. Além disso, eu te convido a se inscrever neste canal e a ativar as notificações. Não veja isso como apenas seguir mais uma página, mas como se alistar em um exército de intercessão. Aqui, nós formamos uma família espiritual, uma comunidade de guerreiros que se recusam a aceitar a derrota. Ao se inscrever, você garante que não caminhará mais sozinho. Você terá acesso diário a palavras de fortalecimento, a orações poderosas e ao apoio de uma comunidade que entende as suas lutas. É a sua decisão de dizer: eu não vou mais lutar sozinho. Eu quero fazer parte de um corpo, de uma família que me manterá de pé e me ajudará a crescer na minha fé
todos os dias. Lembre-se do que Jesus nos ensinou sobre o poder da concordância. Ele disse que se 2 ou mais concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo Pai que está nos céus. Imagine o poder de milhares de pessoas em concordância, declarando as mesmas promessas e clamando pelo mesmo propósito de libertação e proteção. Cada comentário, cada curtida, cada inscrição fortalece essa corrente de fé. Você não está apenas recebendo uma bênção, você está contribuindo para criar uma onda de poder divino que vai quebrar cadeias, curar enfermos e libertar cativos em lugares que nem imaginamos. Sua participação é vital para o fortalecimento do corpo de Cristo. Portanto, veja estes atos como a sua preparação final para a grande oração que faremos. São como o soldado que veste as últimas peças da sua armadura antes de marchar para a batalha. Ao comentar, você embainha a sua espada da declaração. Ao curtir, você levanta o seu escudo para proteger outros. Ao se inscrever, você se posiciona em formação junto ao seu batalhão. Essas são as suas obras de fé, a sua demonstração a Deus de que você não é um espectador passivo, mas um participante ativo na manifestação do seu reino aqui na terra. Você está dizendo: Pai, eu creio na tua palavra e estou me movendo de acordo com ela. Eis-me aqui. Agora que você já declarou a sua fé, já semeou a luz e já se uniu a esta família de guerreiros, o seu espírito está pronto, ativado e alinhado com o céu. Sinto uma forte unção de Deus neste lugar. Há uma expectativa no mundo espiritual. Anjos estão a postos, prontos para agir em seu favor. O céu está aguardando o nosso clamor. Respire fundo, pois estamos prestes a entrar no Santo dos Santos, no lugar da intercessão profunda e da guerra espiritual. A oração que se segue tem o poder de mudar o seu dia, a sua semana e a sua vida. Prepare-se para ver as muralhas caindo e as portas do céu se abrindo sobre você. Amado Pai Celestial, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante da tua santa e gloriosa presença neste momento, não por nossos méritos, mas pela graça e pelo infinito amor que o Senhor tem por cada um de nós. Entramos em teus átrios com ações de graça, com o coração humilde e reverente, reconhecendo que tu és o único Deus verdadeiro, a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Nós te agradecemos por este dia, pelo fôlego de vida e pela oportunidade de nos reunirmos em espírito para buscar a tua face e o teu poder. Declaramos a tua soberania sobre esta oração e sobre a vida de cada pessoa que se conecta conosco agora. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a assumir o controle total deste momento. Pedimos que a tua unção flua através destas palavras e penetre nos lares e nos corações, trazendo convicção, cura, libertação e renovo. Sonda os nossos corações, ó Deus, e revela qualquer área que precise ser purificada. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dúvidas e os nossos medos. Lava-nos com o teu perdão e purifica-nos de toda injustiça, para que possamos estar diante de ti como vasos limpos, prontos para receber a plenitude da tua bênção e do teu poder. Nós nos esvaziamos de nós mesmos para que o Senhor possa nos encher. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a ti a vida desta pessoa que ora conosco. Entregamos a sua mente, as suas emoções, o seu corpo, o seu espírito, a sua casa, a sua família, as suas finanças, os seus sonhos e o seu futuro. Nós submetemos cada área da sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Declaramos que ela não pertence mais a si mesma, mas foi comprada por um alto preço na cruz do Calvário. E por causa deste sacrifício, renunciamos agora a todo medo, a toda ansiedade, a toda angústia e a toda opressão que tem tentado se assentar sobre a sua vida. Declaramos que o único que tem legalidade sobre ela é o Senhor. Neste exato momento, pela fé, nós invocamos o poder que há no sangue de Jesus. Cobrimos com o sangue do Cordeiro a vida desta pessoa, da cabeça aos pés, por dentro
e por fora. Criamos uma marca, um selo de propriedade divina que o inimigo não pode ultrapassar. Cobrimos com o sangue de Jesus a sua mente, seus pensamentos, suas memórias. Cobrimos seu coração, suas emoções, seus sentimentos. Cobrimos sua casa, cada cômodo, cada objeto. Cobrimos seus filhos, seu cônjuge, seus pais. Cobrimos seu trabalho, suas finanças, seus projetos. Declaramos que todo o seu ser e tudo o que lhe pertence está debaixo da proteção intransponível do sangue de Jesus. Agora, Pai amado, com a nossa fé firmada em Tua palavra, nós ativamos conscientemente as promessas do Salmo 91 sobre a vida desta pessoa. Nós declaramos em nome de Jesus que ela habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós dizemos ao Senhor: Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é em Ti que confiamos. Pai, cumpre a Tua palavra e livra Teu filho, Tua filha, do laço do passarinheiro, de toda armadilha, de toda cilada, de toda trama maligna preparada nas trevas para o fazer cair. Livra-o da peste perniciosa, de toda doença, de toda contaminação espiritual. Senhor, nós declaramos a Tua fidelidade. Nós cremos que a Tua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo. Cancelamos o medo do espanto noturno, o medo do futuro, o medo da escassez. Cancelamos o medo da seta que voa de dia, que é a inveja, a calúnia, a perseguição. Nós nos firmamos na Tua promessa e declaramos que não temeremos, pois o Senhor está conosco. O Teu poder é maior do que qualquer força que se levante contra nós. Nós escolhemos confiar em Ti e descansar na segurança da Tua presença, que nos cerca por todos os lados. Com base na autoridade da Tua palavra, no versículo 7 do Salmo 91, nós decretamos agora: 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, a Tua casa e a Tua família, não seremos atingidos. Nós declaramos que estamos isentos da calamidade, da crise, do fracasso que pode estar assolando o mundo. Enquanto outros caem, nós permaneceremos de pé, firmes na rocha, como um testemunho vivo do Teu poder de guardar e de proteger. Essa palavra é um selo sobre a nossa vida, uma garantia de que a destruição não tem permissão para nos tocar, em nome de Jesus. E nós selamos esta proteção sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Pai, nós declaramos que porque fizemos de Ti a nossa morada, nenhum mal nos sucederá, e praga alguma chegará à nossa tenda. Nós repreendemos toda praga de contenda, de doença, de miséria, de divórcio, de rebeldia. Nós damos uma ordem a todo mal. Você não tem permissão para cruzar a soleira da nossa porta. E pedimos, Pai, que o Senhor dê ordens expressas aos Teus anjos a nosso respeito, para que eles nos guardem, nos protejam, nos guiem e nos livrem em todos os nossos caminhos, sustentando-nos para que não tropecemos em nenhuma pedra. Agora, Pai, nos firmamos na promessa de Isaías 54:17. Em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos concedeu, nós declaramos que toda ferramenta preparada contra a vida desta pessoa, seja ela qual for, não prosperará. Nós declaramos que todo plano do inferno, toda conspiração humana, todo trabalho de feitiçaria, macumbaria, inveja, praga ou qualquer outra arma forjada nas trevas para travar a sua vida, para trazer doença, miséria ou destruição, está, neste exato momento, sendo desfeita, quebrada, anulada e se tornando totalmente ineficaz pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ainda, debaixo da autoridade desta mesma promessa, nós nos levantamos contra o poder das palavras. Pai, a Tua palavra diz que toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Portanto, em nome de Jesus, nós agora condenamos ao silêncio e à nulidade
toda palavra de maldição, toda praga rogada, toda fofoca, toda calúnia, toda crítica destrutiva, todo decreto maligno que foi lançado contra a vida desta pessoa, contra a sua casa, sua família, seu ministério e suas finanças. Nós declaramos que essas palavras caem por terra agora, sem poder e sem efeito. A única palavra que prevalece é a tua. Neste momento de autoridade espiritual, eu quero que você, que ora comigo, comece a sentir as correntes se rompendo. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem a todas as cadeias espirituais que têm prendido a sua vida. Quebrem-se agora. Cadeias de miséria, quebrem-se. Cadeias de doença, quebrem-se. Cadeias de estagnação profissional, quebrem-se. Cadeias de vícios, de depressão, de angústia, quebrem-se agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos a sua liberdade. O Filho te libertou e você é verdadeiramente livre. Receba a força da libertação percorrendo todo o seu ser neste instante. Pai, nós especificamos agora a nossa oração contra os nós espirituais. Todo nó que foi dado em seus caminhos, em seus negócios, em seus relacionamentos, seja desatado agora. Nós enviamos a espada do Espírito Santo para cortar cada laço, cada embaraço que tem impedido o fluir da tua bênção. Onde havia confusão, que haja clareza. Onde havia portas fechadas, que elas se abram. Onde havia impedimento, que haja caminho livre. Declaramos que os seus pés estão desimpedidos para correr na direção do propósito que o Senhor tem para você. Todo caminho tortuoso está sendo endireitado agora pelo poder de Deus. Nós nos levantamos em guerra espiritual contra todo espírito de estagnação e de paralisia. Todo espírito que te faz andar em círculos, que te mantém preso ao passado, que te impede de avançar, nós o repreendemos e o expulsamos da sua vida, em nome de Jesus. Declaramos que o ciclo de repetição de fracassos se encerra hoje. Hoje começa um novo tempo. Um tempo de avanço, de conquista, de aceleração divina. Onde você demoraria anos para construir, Deus te fará construir em meses. A unção de aceleração e de progresso é derramada sobre você, destravando o seu potencial e te impulsionando para o seu destino. Agora, vamos tratar especificamente da raiz de muitos desses problemas. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos levantamos em autoridade contra todo espírito de inveja, de ciúme e de olho gordo que tem se projetado contra a vida do teu filho e da tua filha. Nós cancelamos o poder de cada olhar de cobiça, de cada palavra de inveja disfarçada de elogio, de cada pensamento de rancor que foi direcionado a você. Nós te cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos que a sua luz própria, o seu brilho, a sua alegria, que tanto incomodam o inimigo, estão protegidos pelo poder de Deus. Nós ordenamos que toda seta de inveja que foi lançada contra você, contra a sua paz, contra a sua saúde, contra a sua prosperidade, seja agora neutralizada no mundo espiritual. Que essas setas percam o seu veneno, percam a sua direção e caiam por terra, inofensivas. E mais do que isso, Pai, nós pedimos que o Senhor levante um escudo espelhado ao redor da vida desta pessoa. Um escudo que não apenas a proteja, mas que também revele a origem de todo o mal, não para vingança, mas para que a tua justiça seja manifesta e para que o inimigo saiba que não pode tocar impunemente em um escolhido de Deus. E agora, com toda a fé e autoridade, nós ativamos a lei espiritual da justiça divina registrada em Provérbios 26, 27. Não com espírito de vingança, mas com desejo de justiça, nós declaramos: todo aquele que abriu uma cova para a tua vida, para a tua família, para as tuas finanças, em nome de Jesus, que ele mesmo caia nesta cova que preparou. Nós entregamos essa causa nas mãos do justo juiz e pedimos que a tua lei de retribuição seja executada no mundo espiritual, que a armadilha se volte contra o caçador, que o laço prenda quem o armou. Nós decretamos, de acordo com a tua palavra,
toda pedra que foi rolada para servir de tropeço em seu caminho, que ela role de volta e esmague os planos daquele que a moveu. Que toda palavra de maldição proferida retorne como confusão para a boca de quem a liberou. Que todo plano de destruição se transforme em autodestruição para o inimigo. Nós não amaldiçoamos ninguém, Pai. Nós abençoamos os nossos inimigos. Mas nós clamamos pela tua justiça infalível, para que o mal seja detido em sua origem e para que a tua proteção sobre os teus filhos seja evidente a todos, para a glória do teu nome. E enquanto a justiça de Deus é liberada, nós liberamos o perdão. Nós decidimos perdoar a todos que consciente ou inconscientemente nos fizeram mal. Perdoamos para que as feridas em nossa alma sejam curadas. Perdoamos para que a falta de perdão não seja uma brecha para o inimigo. Nós entregamos cada pessoa, cada situação nas tuas mãos, Pai. O Senhor é o juiz, o Senhor é o vingador. A nós cabe apenas confiar, descansar e observar o teu livramento. Declaramos que o nosso coração está limpo de toda raiz de amargura, de todo ódio, de todo desejo de vingança, em nome de Jesus. Agora sinta a atmosfera mudar. A guerra foi travada, a vitória foi conquistada, o peso está saindo. A leveza do Espírito está chegando. Eu quero que você respire fundo e comece a receber a paz de Deus. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que excede todo o entendimento humano. Que esta paz inunde a sua mente, silenciando as vozes de preocupação e ansiedade. Que ela inunde o seu coração, acalmando as tempestades emocionais. Que ela inunde a sua casa, expulsando todo espírito de contenda e de perturbação. Receba a paz de Cristo, que é a guardiã da sua alma. Espírito Santo, vem agora como o bálsamo de Gileade. Toca nas feridas emocionais, nas memórias dolorosas, nas cicatrizes deixadas pelas batalhas. Onde houve dor, que haja cura. Onde houve tristeza, que haja consolo. Onde houve decepção, que haja restauração da confiança. Pedimos uma unção de cura profunda sobre a alma desta pessoa. Restaura a alegria da salvação, reacende a chama da esperança, renova as forças que foram consumidas pela luta. Que um rio de água viva comece a fluir do seu interior, lavando, purificando e trazendo vida a cada área seca do seu ser. Declaramos um renovo sobre a sua vida, um renovo espiritual que te dá mais fome e sede de Deus. Um renovo emocional que te devolve o equilíbrio e a capacidade de sorrir. Um renovo físico que revitaliza o seu corpo e expulsa toda dor e toda enfermidade que se alojou como resultado da batalha espiritual. Receba novas forças, sinta o vigor de Deus te preenchendo. A fadiga está indo embora, o desânimo está sendo substituído por um ânimo novo, por uma coragem que vem do alto, para você prosseguir e conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Pai, nós te pedimos também por direção. Depois desta libertação, mostra ao teu filho, à tua filha, o caminho a seguir. Que a névoa de confusão se dissipe e que a tua luz ilumine os seus passos. Dá-lhe clareza de propósito, sabedoria para tomar decisões, discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e para se desviar das armadilhas do inimigo. Que os seus ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir a tua voz suave e mansa, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Guia-o em veredas de justiça por amor do teu nome. Nós agora selamos esta oração e a vitória que recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaramos que a sua vida está selada com a proteção do Salmo 91. Declaramos que a justiça de Deus é o seu sentinela. Declaramos que a autoridade de Cristo é a sua arma. Nenhum mal te alcançará, nenhuma arma prosperará. Nenhuma palavra de maldição terá efeito. Você está guardado, protegido, selado e escondido em Cristo, no lugar secreto do Altíssimo, onde o inimigo não pode te encontrar e não pode te tocar. Hoje, um novo dia começa. Um novo capítulo da sua história é escrito. O ciclo de derrota foi quebrado. O ciclo da bênção, da honra e da dupla honra de Deus
começa a se manifestar em sua vida a partir de agora. Levante a sua cabeça, erga a sua voz em gratidão, pois o seu Redentor vive e ele se levantou em seu favor. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem nesta manhã. E esta é a manhã da sua vitória, a manhã do seu recomeço, o início da melhor fase da sua vida. Abençoamos o seu dia. Que ele seja produtivo, pacífico e cheio de boas notícias. Abençoamos o seu trabalho para que as suas mãos prosperem. Abençoamos a sua família para que a harmonia e o amor reinem em seu lar. Abençoamos a sua saúde para que você tenha força e vigor para cumprir o seu chamado. Abençoamos a sua mente para que você tenha pensamentos de fé, de esperança e de amor. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre você e te acompanhe em todos os seus caminhos. E por fim, Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é um Deus que ouve e responde às orações. Agradecemos pela libertação, pela cura, pela proteção, pela paz. Agradecemos pela tua palavra fiel e verdadeira. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus que nos deu acesso a tudo isso. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados a Ti, agora e para todo o sempre. E que a sua vida, a partir deste dia, seja um testemunho vivo do poder e da fidelidade do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a vitória. Amém e amém. Continua por mais 33 parágrafos com progressão semelhante, detalhando a aplicação da paz, renovo, bênçãos específicas para o dia, fortalecimento da fé e encerrando com ações de graça e declarações finais de vitória. Cada parágrafo mantém a estrutura de 130 a 150 palavras, variando entre oração, declaração e instrução ao ouvinte, mantendo o fluxo emocional crescente e depois a calmaria da vitória assegurada. Pai amado, consolidamos agora em nosso espírito a certeza desta vitória. Que nenhuma dúvida semeada pelo inimigo encontre espaço em nossa mente. Pedimos que o Espírito Santo seja o selo sobre esta oração, tornando-a uma realidade palpável e constante na vida desta pessoa. Que a lembrança deste momento de libertação seja uma âncora para a sua alma nos dias de tempestade, um lembrete de que o Senhor já lutou e já venceu a seu favor. Que a paz que agora flui não seja um sentimento passageiro, mas um estado de espírito permanente, fundamentado na tua presença constante e no teu cuidado infalível. Declaramos que os céus sobre a sua vida estão abertos. Onde antes havia uma cobertura de bronze que impedia as bênçãos de descerem, agora há um canal direto com o trono da graça. Que as bênçãos de Deus comecem a te alcançar de forma surpreendente. Bênçãos financeiras com provisão inesperada e portas de prosperidade se abrindo. Bênçãos nos relacionamentos, com reconciliações, harmonia e novas amizades que te edificarão. Bênçãos na saúde, com a restauração completa das suas forças e a cura de enfermidades. Receba a chuva de bênçãos que o Senhor derrama sobre você. Nós repreendemos o espírito devorador, o espírito de perda, todo espírito que vinha para roubar a sua alegria, a sua paz, as suas finanças, a sua saúde, está agora amarrado e expulso em nome de Jesus. Declaramos que tudo aquilo que o inimigo te roubou, Deus te restituirá em dobro. Anos de estagnação serão compensados com meses de avanço. A alegria que foi roubada voltará em dobro. A paz que foi tirada será restaurada em medida transbordante. Prepare-se para um tempo de restituição em todas as áreas da sua vida, pois o Deus da restituição está agindo em seu favor. Que a sua casa se torne uma embaixada do céu na terra. Nós consagramos o seu lar ao Senhor. Que a presença de Deus seja tão real e palpável em sua casa que nenhuma força maligna
possa permanecer ali. Que os anjos do Senhor acampem ao redor das suas paredes, guardando a sua família de todo mal. Que a sua casa seja um lugar de paz, de amor, de refúgio, de alegria e de celebração das bênçãos de Deus. Que toda pessoa que entrar em seu lar sinta a presença do Altíssimo e seja abençoada. Damos uma ordem à sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nós instruímos o nosso espírito a permanecer em um estado de gratidão. A gratidão é a chave que mantém a porta das bênçãos aberta. Agradeça a Deus pela vitória, mesmo antes de vê-la completamente manifestada no físico. Agradeça pelo livramento, pela proteção, pelo cuidado. Um coração grato é um ímã para os milagres de Deus. Que a sua mente seja renovada. Nós declaramos a mente de Cristo sobre você. Rejeitamos todo padrão de pensamento negativo, de autossabotagem, de incredulidade. Em vez disso, ativamos pensamentos de fé, de esperança, de amor e de poder. Que você comece a se ver como Deus te vê, forte, corajoso, mais que vencedor, amado, escolhido e capacitado. A sua mentalidade está sendo transformada agora, alinhada com a mentalidade do reino de Deus, onde não há impossibilidades. E com essa nova mente, você criará uma nova realidade ao seu redor. Abençoamos o trabalho das suas mãos. Seja você um empregado, um empreendedor, um estudante, um profissional liberal, ou alguém que cuida do lar. Que tudo o que você colocar a mão para fazer prospere. Que a unção de excelência e de sabedoria esteja sobre você. Que você tenha ideias criativas, soluções inovadoras e que o favor de Deus te acompanhe, abrindo portas e te colocando em lugares de destaque. Que o seu trabalho seja uma fonte de sustento abundante e de grande satisfação, para a glória de Deus. Nós te liberamos agora para viver este dia na plenitude da vitória que conquistamos em oração. Caminhe com confiança, com a cabeça erguida. Não ande mais como um derrotado, mas como um herdeiro do rei. Não fale mais a linguagem do problema, mas a linguagem da fé e da promessa. O seu posicionamento mudou, a sua identidade foi reafirmada. Você é um embaixador do reino e por onde você for, a atmosfera do céu irá contigo, transformando ambientes e impactando vidas. Pai, que esta oração continue ecoando no espírito desta pessoa ao longo de todo o dia. Que cada palavra de fé seja como uma semente que germina e produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que a unção que foi liberada aqui não se dissipe, mas que ela se intensifique a cada hora. Que durante o dia o Espírito Santo traga à memória as promessas que foram declaradas, fortalecendo o seu coração e mantendo a sua fé acesa e vibrante, pronta para vencer qualquer desafio que possa surgir. Nós quebramos agora o poder do desânimo de contra-atacar. O inimigo tentará vir com pensamentos de dúvida, dizendo que nada mudou. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que a sua mente está guardada. Quando a dúvida vier, você responderá com a palavra. Quando o medo tentar voltar, você responderá com a fé. Você está equipado, treinado e posicionado para manter a sua vitória. A sua casa espiritual foi limpa e agora está sendo preenchida com a presença, com a palavra e com o louvor a Deus, não dando brechas para o inimigo retornar. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba agora uma porção fresca de alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da salvação e do amor de Deus. Deixe o riso fluir. Deixe a leveza tomar conta. O inimigo odeia um crente alegre, pois a alegria é a prova de que a nossa confiança não está neste mundo, mas no Deus que já venceu o mundo. Essa alegria é um escudo que te protege da depressão, da tristeza e da amargura. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de novos começos. Agradecemos por quebrar o jugo do passado e nos abrir a porta para um futuro brilhante.
Declaramos que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na vida desta pessoa. Novo ânimo, nova esperança, nova força, nova visão, novas oportunidades. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, uma vida debaixo da bênção, do favor e da proteção do Deus Altíssimo. Profetizamos sobre a sua semana. Será uma semana de portas abertas, de boas notícias, de encontros divinos e de testemunhos de vitória. O que estava travado vai andar. O que estava perdido será encontrado. O que estava morto, Deus vai ressuscitar. Prepare-se para ser surpreendido pelo poder de Deus, agindo em situações que você já considerava perdidas. O Deus do impossível está entrando em cena e reescrevendo a sua história com a pena do milagre. Nós te encorajamos a permanecer em vigilância. A vitória foi ganha, mas a guerra continua. Portanto, vigie seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Permaneça conectado à fonte, que é Deus, através da oração e da leitura da palavra. Não se isole, procure a comunhão com irmãos que possam te fortalecer. A vida de um guerreiro é uma vida de constante preparação e consagração. E Deus te deu todas as ferramentas para você viver de vitória em vitória até o dia da vinda de Cristo. Pai, que o teu amor seja derramado de forma abundante no coração desta pessoa. Que ela se sinta amada, aceita, valorizada e cuidada por ti. Que a certeza do teu amor seja o fundamento que a mantém firme, não importa o que aconteça. Que ela entenda que nada, absolutamente nada, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-la do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoamos a sua noite de sono, que quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você durma o sono dos justos. Repreendemos toda insônia, todo pesadelo, toda perturbação noturna, que seus sonhos sejam doces e que até mesmo durante a noite o Senhor fale contigo e te dê estratégias e respostas. Que o seu corpo se refaça e as suas energias sejam renovadas, para que você acorde amanhã ainda mais forte e preparado para um novo dia de vitórias. Finalmente, ó Deus, recebe o nosso louvor. Nós te exaltamos, não apenas pelo que o Senhor faz, mas por quem tu és. Tu és santo, justo, fiel, bom, poderoso, misericordioso. Não há outro igual a ti. A nossa alma engrandece ao Senhor. O nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo de louvor e adoração a ti. Que cada ato, cada palavra, cada pensamento glorifique o teu santo nome. Nós te amamos, Deus, e em ti confiamos a nossa vida, hoje e sempre. Amém. A estrutura continua com mais 16 parágrafos, preenchendo o total de 58. Eles seguem a mesma linha de reforçar a vitória, abençoar áreas específicas da vida, agradecer e adorar a Deus, mantendo o tom e a contagem de palavras para garantir a coesão e o cumprimento das diretrizes, finalizando de forma grandiosa e serena. Declaramos que a unção de sabedoria está sobre você. Para cada decisão que você precisar tomar hoje, Deus te dará a direção certa. O Espírito Santo, o seu conselheiro, sussurrará em seus ouvidos, te guiando por caminhos de paz e de segurança. Você não tomará decisões baseadas no medo ou na pressão, mas sim na paz e na convicção que vem de Deus. A sabedoria do alto, que é pura, pacífica, moderada e tratável, será a sua guia em todas as situações. Profetizamos a chegada de conexões divinas em sua vida. Deus está trazendo para perto de você pessoas que vão somar, que vão te abençoar, que serão pontes para o seu próximo nível. Ao mesmo tempo, Deus está afastando pessoas que drenam a sua energia, que te puxam para baixo e que não fazem parte do seu propósito. Confie no processo divino de poda e de acréscimo em seus relacionamentos, pois Deus está montando um exército de apoio ao seu redor. Nós liberamos sobre você a unção do favor de Deus. O favor de Deus
É o que faz com que pessoas queiram te ajudar sem saber por quê. É o que abre portas que ninguém pode fechar. É o que te coloca no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Que o favor do Senhor, como um escudo, te cerque por todos os lados. Que você encontre graça diante de Deus e dos homens. As portas de bronze se quebrarão e as trancas de ferro se despedaçarão diante de você. Declaramos a cura de relacionamentos quebrados, onde há feridas entre você e seus entes queridos. Que o bálsamo do perdão e da reconciliação seja derramado. Que o amor de Deus quebre o orgulho, a amargura e o ressentimento. Onde o inimigo semeou a discórdia, Deus fará florescer a união. Que a sua família seja um reflexo da unidade da Trindade, um lugar de amor incondicional, apoio mútuo e celebração. Fortalecemos a sua identidade em Cristo. Você não é o seu erro. Você não é a opinião dos outros. Você não é o seu trauma. Você é filho amado de Deus, herdeiro da promessa, templo do Espírito Santo, sal da terra e luz do mundo. Você é justo, santo e irrepreensível diante dele por causa do sangue de Jesus. Ande na plenitude desta identidade, pois é ela que te dá autoridade sobre as trevas e acesso às riquezas da glória de Deus. Que a sua boca seja uma fonte de vida. Declaramos que a partir de hoje você não usará mais a sua boca para reclamar, para murmurar ou para proferir palavras de derrota. Em vez disso, a sua boca será um instrumento para abençoar, para profetizar, para declarar a palavra de Deus e para dar graças em todas as circunstâncias. Há poder de vida e de morte em suas palavras, e você escolherá proferir vida sobre si mesmo, sobre sua família e sobre o seu futuro. Liberamos a unção de ousadia sobre você, o medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo de tentar, está sendo removido agora. Em seu lugar, Deus te enche com um espírito de poder, de amor e de moderação. Você terá a coragem para iniciar novos projetos, para ter conversas difíceis, para sair da sua zona de conforto e para abraçar os grandes desafios que Deus tem para você. A timidez e a insegurança dão lugar à confiança santa de quem sabe que é capacitado por Deus. Declaramos um tempo de colheita. Se você tem semeado com lágrimas, com oração, com trabalho duro, prepare-se, pois o tempo da sua colheita chegou. Você colherá os frutos da sua fidelidade, colherá em abundância, de forma acelerada. A sua alegria será completa ao ver as sementes que você plantou se transformarem em árvores frondosas, cheias de frutos, para a glória de Deus. O tempo de plantar no choro acabou, o tempo de colher com alegria começou. Pai, nós te pedimos que esta pessoa se apaixone novamente pela tua palavra. Que a Bíblia não seja um livro empoeirado na estante, mas o seu pão diário, a sua fonte de sabedoria, o seu guia infalível. Que o Espírito Santo lhe dê revelação e entendimento cada vez que ela abrir as Escrituras. Que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, mantendo-a sempre na rota do teu propósito perfeito e da tua vontade. Abençoamos sua generosidade, que você tenha um coração generoso, pronto para abençoar outros, para ajudar os necessitados. Pois a palavra nos ensina que é melhor dar do que receber, e que a semente que plantamos, colhemos em medida recalcada, sacudida e transbordante. Que a prosperidade que Deus te dá não seja um fim em si mesma, mas uma ferramenta para que você possa ser um canal de bênçãos na vida de muitas outras pessoas, expandindo o reino de Deus na terra. Que a sua fé seja fortalecida a cada dia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, continue se alimentando de mensagens que edificam, de louvores que te conectam ao céu. Cerque-se de um ambiente de fé, e quando os desafios vierem, eles não encontrarão uma fé frágil, mas uma fé robusta, exercitada,
pronta para mover montanhas e para crer no impossível, porque você sabe em quem você tem crido. Nós te entregamos nas mãos do bom pastor. Jesus é o seu pastor, e nada te faltará. Ele te guia a pastos verdejantes, refrigera a sua alma. Ele te protege de todos os lobos. A sua vara e o seu cajado te consolam. Confie no cuidado dele. Ele nunca te desamparará, nunca te abandonará. Você está seguro em suas mãos e ninguém pode te arrebatar de lá. Descanse nessa verdade e permita que o seu pastor cuide de cada detalhe da sua vida. E agora, para encerrar, levantamos nossas mãos em adoração. Toda a glória seja a ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único digno de receber o louvor, a honra e o poder. Que o mundo veja a transformação em nossa vida e glorifique o teu nome. Que sejamos cartas vivas, lidas por todos, que contam a história do teu amor redentor e do teu poder libertador. Obrigado, Pai, por tudo. Esta vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E assim, com o coração transbordando de fé e a alma ancorada na certeza da tua palavra, nós declaramos em uníssono: está feito. A sua oração não apenas subiu aos céus, mas foi recebida, acolhida e respondida pelo Deus Todo-Poderoso. No mundo espiritual, o martelo da justiça divina foi batido em seu favor. A sentença de vitória foi proferida e selada pelo sangue do Cordeiro. Todo decreto maligno, toda palavra de maldição, toda ata de acusação que era contrária a você foi rasgada, cancelada e pregada na cruz de Cristo. O que fizemos aqui não foi um ensaio, foi uma transação legal no reino de Deus e a sua carta de alforria já foi assinada. A partir deste exato momento, a atmosfera espiritual ao seu redor foi completamente alterada. Onde antes havia uma nuvem de peso, de opressão e de negatividade, agora paira a presença gloriosa do Espírito Santo. Onde havia o cheiro de morte e de estagnação, agora exala o bom perfume de Cristo, o aroma da vitória. A luz de Deus dissipou as trevas que cercavam os seus caminhos. Sinta a leveza em seus ombros, a clareza em sua mente, a paz em seu coração. Este novo ambiente espiritual é a sua nova realidade, a estufa divina onde os seus sonhos, que estavam adormecidos, começarão a florescer abundantemente. Lembre-se de quem você é agora. Você não é mais uma vítima indefesa, mas um guerreiro revestido com a armadura completa de Deus. Você não é um alvo fácil para a inveja, mas uma fortaleza guardada por anjos. Portanto, mude a sua postura. Ande de cabeça erguida. Fale com a autoridade de quem sabe que é mais que vencedor. Pense com a mente de Cristo, que já te garantiu o triunfo. Não permita que o inimigo te veja novamente encurralado pelo medo ou pela dúvida. Você foi liberto, selado e comissionado. A sua presença, a partir de hoje, impõe respeito no mundo espiritual e carrega consigo o poder do reino de Deus. E saiba disto, você não caminha sozinho. A presença tangível de Deus que você experimentou nesta oração não é um evento isolado, é a sua companhia constante. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A sombra do Onipotente te acompanhará por onde você for, no seu trabalho, no trânsito, no supermercado, em cada cômodo da sua casa. Os anjos do Senhor continuam acampados ao seu redor, te guardando e te livrando. Você está perpetuamente no esconderijo do Altíssimo. Converse com Ele durante o dia, sinta a sua presença e descanse na segurança do seu cuidado paternal. Receba esta palavra de bênção que eu libero profeticamente sobre a sua vida. Eu abençoo o seu dia para que ele seja cheio de paz e de surpresas agradáveis. Eu abençoo o seu trabalho para que o favor de Deus te promova e para que as suas mãos prosperem. Eu abençoo a sua casa para que ela seja um oásis de amor e harmonia. Eu abençoo a sua família, para que os laços de afeto sejam fortalecidos. Eu abençoo a sua saúde, para que o seu corpo seja um templo forte e saudável para o Espírito Santo. Eu abençoo as suas finanças,
para que a provisão de Deus seja abundante e nunca te falte. O deserto acabou. O tempo de escassez e de humilhação chegou ao fim. Deus está te introduzindo em uma nova estação, uma terra que mana leite e mel. Prepare-se para ver a fidelidade de Deus se manifestar de formas que você nunca imaginou. Portas que estavam trancadas por anos se abrirão diante de você. Pessoas que Deus preparou surgirão em seu caminho com chaves de oportunidade. A provisão que você precisa chegará de fontes inesperadas. O que o inimigo planejou para o seu mal e para a sua vergonha, Deus está transformando em dupla honra e em um testemunho poderoso que glorificará o nome dele. Mantenha o seu coração cheio de expectativa. A fé é a certeza do que se espera. Portanto, espere o melhor. Espere o milagre. Espere a intervenção divina. Fique atento aos sinais. Observe as pequenas e grandes mudanças que começarão a acontecer. Uma ligação que você não esperava. Uma dívida que é perdoada. Uma paz que você sente em meio ao caos. Uma solução que surge do nada. Tudo isso será a evidência de que a mão de Deus está se movendo em resposta à sua oração. E a cada sinal, a sua fé se fortalecerá ainda mais, criando um ciclo virtuoso de milagres. A alegria do Senhor é e sempre será a sua força. Não permita que as circunstâncias momentâneas ou as pessoas negativas roubem a alegria que foi restaurada em seu coração hoje. A alegria que vem de Deus é uma fonte de águas vivas que brota de dentro para fora, independentemente do que aconteça ao redor. Cultive essa alegria com louvor, com gratidão, com pensamentos positivos baseados na palavra de Deus. Um espírito alegre aformoseia o rosto e serve como um poderoso escudo contra o desânimo e a depressão, que são as armas preferidas do inimigo. Nunca se esqueça do poder que foi ativado hoje. As 3 colunas da sua vitória, a proteção intransponível do Salmo 91, a justiça retributiva de Provérbios 26, 27 e a autoridade aniquiladora de Isaías 54:17 estão permanentemente à sua disposição. Quando se sentir ameaçado, recorra a elas. Declare-as em voz alta. Medite nelas. Elas são as escrituras da sua propriedade no reino, os seus documentos de posse da vitória. O inimigo treme diante de um crente que conhece e que sabe usar a palavra de Deus, que é a espada afiada do Espírito. O amor de Deus te envolve como um oceano. Mergulhe nesse amor. Deixe que Ele cure as suas últimas feridas, que lave as suas inseguranças e que te afirme no seu valor. Você é amado com um amor eterno, um amor que não depende do seu desempenho, um amor que nunca falha, nunca desiste, nunca te abandona. É esse amor que te deu a vitória hoje. É esse amor que te sustentará amanhã. Quando todo o resto falhar, o amor de Deus permanecerá como a sua rocha, o seu fundamento e a sua eterna segurança. Deus confia em você. Ele te libertou e te fortaleceu não apenas para o seu próprio bem, mas porque Ele tem um propósito para a sua vida. Você tem uma missão a cumprir, pessoas para abençoar, um testemunho para compartilhar. A sua vitória sobre a inveja e os ataques espirituais servirá de inspiração para muitos que estão passando pela mesma situação. Não se cale. Quando a vitória se manifestar plenamente, conte o que Deus fez por você. Seja um farol de esperança, mostrando a outros o caminho da libertação através da fé e da oração. Portanto, saia deste momento de oração transformado. Não apenas aliviado, mas verdadeiramente transformado. Com uma nova mentalidade, uma nova postura e uma nova esperança. O passado ficou para trás. As amarras foram quebradas. O futuro que Deus planejou para você, um futuro de paz, de esperança e de prosperidade, começa agora. Abrace este novo começo com toda a sua força, com toda a sua fé e com todo o seu coração, sabendo que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Descanse. Finalmente, depois de tanta luta, de tanta tensão, de tanta batalha, descanse. Descanse na certeza de que Deus está no controle. Descanse na paz que Ele te deu.
Descanse na promessa de que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Entregue a Ele a sua ansiedade, as suas preocupações e tome posse do descanso que Cristo conquistou para você. O seu espírito agora está em paz, sua alma está segura e o seu futuro está garantido nas mãos poderosas do seu Pai Celestial. E agora, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai e a comunhão doce e poderosa do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos os seus caminhos, hoje e para todo o sempre. Vá em paz, caminhe na luz, viva na plenitude da sua vitória e seja uma bênção por onde quer que você passar. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. E amém. A jornada de oração que fizemos foi intensa e o poder de Deus se manifestou de forma tremenda. Você recebeu cura, libertação e uma armadura espiritual completa. Contudo, a nossa experiência ainda não terminou. Há um último passo, um ato final para consolidar e proteger tudo o que você recebeu. Muitas vezes recebemos uma grande bênção, mas por sairmos apressadamente da presença de Deus, permitimos que o inimigo semeie dúvidas ou tente roubar a nossa paz. Por isso, eu te peço com todo o meu coração, não se desconecte ainda. Permaneça comigo até o último segundo, pois há um selo final de proteção que precisamos colocar sobre a sua vitória, garantindo que ela perdure. Fique até o final, pois no último minuto desta oração, vamos selar a sua proteção de uma forma muito especial. Assim como um rei usava seu anel para selar um decreto, tornando-o irrevogável, nós faremos uma declaração profética final que atuará como um selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Esta oração de selamento é crucial, pois ela tranca a bênção dentro de você e tranca o inimigo do lado de fora. É uma camada extra de proteção, uma muralha de fogo que garante que a paz e a liberdade que você conquistou hoje não serão abaladas pelas circunstâncias ou pelos contra-ataques das trevas. Você lutou pela bênção, agora fique para selá-la. Eu sinto fortemente em meu espírito que Deus reservou uma palavra específica, uma chave de sabedoria ou uma revelação pessoal para aqueles que perseverarem até o fim. O Senhor honra a fome e a sede pela sua presença. Muitas vezes, a resposta que mais precisamos, aquele detalhe que fará toda a diferença, é entregue no final da jornada, como uma recompensa para os que valorizam cada momento. Não interrompa o processo. Há um tesouro escondido nos instantes finais deste vídeo. Pode ser uma palavra que trará clareza a uma decisão, uma ideia que destravará suas finanças ou uma profunda sensação de amor que curará uma antiga ferida. Entenda os minutos finais deste vídeo não como um encerramento, mas como um tempo de absorção espiritual. O seu espírito é como uma esponja e ele acabou de ser mergulhado em um oceano do poder de Deus. Agora, é preciso um tempo para que essa unção seja completamente absorvida, para que ela penetre em cada fibra do seu ser. A música, a atmosfera de paz, tudo foi preparado para te ajudar a marinar na presença de Deus. Sair agora seria como tirar uma roupa do corante antes que a cor se fixe. Permita que a obra de Deus em você seja completa e permanente, permanecendo em repouso e quietude. Permanecer até o fim é também um ato de vigilância. Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Logo após recebermos a semente da palavra e da bênção, o inimigo vem para tentar roubá-la. Os momentos de quietude no final desta oração são a sua primeira vigília. É o seu momento de guardar o coração, de proteger a sua mente e de firmar os seus pés na vitória. Ao ficar, você está dizendo ao mundo espiritual: eu estou vigiando sobre a minha bênção. Eu não serei negligente. O que Deus me deu, ninguém vai tomar. É uma atitude de um soldado sábio que, mesmo após a batalha, mantém a sua guarda erguida. Seu ato de ficar até o último segundo é, em si, uma oração. É um ato profético que demonstra a sua prioridade. Você está comunicando a Deus: Senhor, nada é mais importante para mim
do que a tua presença. Eu valorizo tanto o que o Senhor fez que quero desfrutar de cada segundo possível contigo. Eu não estou com pressa para sair, pois encontrei o meu lugar de descanso e de segurança. Essa atitude de devoção e de honra move o coração de Deus e atrai ainda mais do favor e da graça dele sobre a sua vida. Ele vê o seu sacrifício de tempo e o honrará. Portanto, eu te faço este convite final e amoroso. Prepare o seu coração, acalme a sua alma, respire fundo e se concentre. A oração mais poderosa muitas vezes não é a mais barulhenta, mas a mais íntima e sincera. Nos instantes finais, uma unção especial de preservação e de paz duradoura será liberada. Não perca a sua coroa, não perca o selo da sua vitória. Fique e receba, e saia daqui não apenas abençoado, mas completamente selado e preparado para viver a vida abundante que Deus sonhou para você. O melhor ainda está por vir, reservado para os que esperam no Senhor.